Bom galera, eu tô de volta com mais um vídeo aqui no canal pra comentar com vocês sobre uma notícia que anda rolando de Resident Evil 9. Aí eu tô vendo muita gente preocupada, muita gente que tá hypando um negócio que claramente não funciona pra franquia e outras pessoas falando um monte de abobrinha. Mas vamos direto ao ponto aqui. O Insider, que vocês já conhecem, o Dusk Golem, que sempre comenta sobre Resident Evil e vazamentos, ele acabou comentando que Resident Evil 9 representa pra Capcom uma grande reinvenção da franquia e que ainda nesse ano ele vai acabar sendo revelado, muito possivelmente no final do ano. E assim como eu, muitas pessoas vêm notando que a Capcom parece que tá demorando demais para anunciar logo esse jogo, justamente pelo impacto que ele vai acabar causando. Foi dito o seguinte: Resident Evil 9 está demorando tanto porque é uma grande reinvenção da franquia, no mesmo nível de R4 e de R7. A gente não vai jogar exatamente um jogo como o R7, o R8 ou os remakes, porque a Capcom está tentando coisas novas e é um jogo muito ambicioso. Que o Resident Evil 9 vai ser um jogo ambicioso, vocês estão cansados de saber, assim como eu. A Capcom não deixou claro se ela vai voltar para terceira pessoa, vai continuar na primeira pessoa ou vai fazer meio que um jogo híbrido ali com as duas câmeras. Eu já comentei com amigos e eu já comentei aqui no canal, mas eu vou falar de novo. Gente, eu não acho que Resident Evil 9 vai ser um jogo de mundo aberto. Eu não acho que essa estrutura de jogo mundo aberto funcione para uma franquia survival horror. Se por acaso ele acabar sendo um jogo mundo aberto, a gente vai descobrir no anúncio e com as gameplays que eles vão soltar. Não dá pra afirmar que ele vai ser mundo aberto só por causa de rumor, gente. Vamos com calma. Eu sei que boa parte aqui da galera que acompanha o canal não fica acreditando em tudo que vê e sabe muito bem das minhas opiniões também. Mas eu tô deixando isso claro porque eu realmente tô vendo rolando aí um desespero e muita desinformação. Porém, a gente não pode esquecer do passado e de um detalhe importante. A Capcom já veio com essa história no passado de reinvenção, falando que iria mudar a franquia. E esse jogo foi justamente um jogo que vocês sabem que eu adoro, falando de forma irônica, e foi um dos maiores fracassos da história da empresa. Foi um prejuízo enorme não só para a empresa, mas também quase acabou enterrando a franquia de Resident Evil. Então, olhando por esse lado, aqui sim eu dou um ponto positivo para preocupação, porque realmente dá medo. Mas vamos lá, eu acho que dá para dar um pouco de crédito para Capcom, pois é uma empresa que se reinventou, reviveu várias franquias e vem provando ser uma empresa incrível. Mesmo a empresa estando com problemas com seus jogos que envolvem mundo aberto e a Re-Engine tá com problema nessa questão de otimização, ainda assim Dragon's Dogma 2 e o próprio Monster Hunter novo da Capcom, eles não foram fracassos. O Resident Evil Village, que ao meu ver é até injustiçado aí por uma galera que trata o jogo como se fosse um novo R6, ele também não foi um fracasso. Tanto é que até recentemente ele foi o Resident Evil que vendeu mais rápido 10 milhões de vendas, só perdeu agora pro R4 Remake. E apesar de algumas decisões erradas na gameplay e na história, o jogo não trouxe tudo de ruim, trouxe até algumas coisas bem interessantes. Então, repetindo aqui, na minha visão, dá pra dar um pouquinho de crédito pra Capcom. Analisem comigo, a Capcom só teve dois jogos que acabaram fracassando desde 2017 pra cá. Um deles é o Resident Evil 3 Remake e o outro é aquele jogo meia boca de dinossauro chamado Exoprimal. Se eu contar o Resident Evil Reverse, que é meio que o modo online do Resident Evil 8 que acabou falindo, então são 3. Mas todo o resto que eles lançaram acabou sendo um sucesso. Vamos deixar eles anunciarem o jogo primeiro pra gente ver e depois opinar um pouco mais sobre esse assunto. Eu decidi fazer esse vídeo justamente pelo que vem dando o que falar nas últimas horas na internet. Então assim galera, vamos respirar, vamos com calma, não vamos sair falando abobrinha, deixa o negócio vir primeiro e depois a gente opina. Eu lembro que na época lá do Resident Evil 7, muita gente também falou um monte de merda e o jogo foi um sucesso. Então no final das contas aqui, a única reclamação que eu consigo colocar um pouco de crédito é esse negócio aí de reinvenção, porque quando vieram com esse papo, saiu Resident Evil 6. Eu, Otávio, continuo acreditando que o jogo vai ser um semi-aberto um pouco maior do que o Resident Evil Village. Se o jogo vai acabar indo além disso, só o tempo vai dizer e a gente vai descobrir. Então, por favor, vamos com calma. O Insider Dusk Golem, ele já acertou muita coisa, mas ele também já errou muito. O que eu vejo é que boa parte da fanbase de Resident Evil é muito emocionada com qualquer coisinha e com qualquer coisa que acaba rolando ou sendo solto já começa a falar um monte de baboseira. Na própria época da demo do Resident Evil 4, quando a Capcom mostrou o Perry lá, já tinha maluco chorando no Twitter falando ali que aquilo ali tava quebrando o jogo. Então vocês já sabem o que eu penso da fanbase de Resident Evil e eu tento não levar a sério muita coisa do que os caras falam. Já sobre os Insiders, não só o Dusk Golem, eu prefiro meio que acreditar em algumas coisas e outras nem tanto, então eu prefiro ficar no meio termo. Tem vez que eu consigo acreditar no que ele tá falando e tem vez que eu só acredito vendo. Eu espero sim que Resident Evil 9 faça alguma reinvenção bacana, porque reinvenção, se bem feita, todo mundo vai gostar, e que seja um jogo bem acima das expectativas de todo mundo e que cale até os haters. Porque agradar essa fanbase de Resident Evil, a Capcom tem que entender que não vai dar pra agradar
agradar todo mundo. O Resident Evil Village, por exemplo, por mais que seja um jogo que eu goste, eu sei que a Capcom tentou aquela ideia de novo de agradar todo mundo, igual no Resident Evil 6. Caso alguns de vocês não se lembrem, a Capcom tirou um pouco do terror do Resident Evil Village, de um terror que ele poderia ter tido em maior extensão, vou dizer assim, só por causa da galerinha que tinha muito medo do Resident Evil 7 e reclamava que o jogo tinha terror demais. Sinceramente pra vocês, eu fico sem entender a Capcom. Ela faz as franquias dela, mas só no Resident Evil ela fica com essa ideia de tentar agradar todo mundo. Eles têm que fazer o dever de casa, ver onde errou aí, não só nos remakes, mas nos jogos numerados, e tentar melhorar no próximo jogo, focar no seu público e pronto. Eu espero que o 9 ele seja um jogo que mantenha as qualidades do 7 e do 8 e eleve isso. Eu vou ficar de olho nas coisas, beleza, galera? Então se sair algo relevante e 100% confirmado, eu volto a comentar aqui no canal. Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Comente aí o que acharam e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau!